Galera do Torcedores.com, chegamos na pista, estamos na área para mais um podcast, mais uma segunda-feira maravilhosa em que nós estamos aqui para bater esse papo com vocês sobre os temas mais legais do futebol. A gente recomeçou o podcast na semana passada, né? E hoje a gente traz mais um tema bacana para falar com vocês. Aqui é Matheus Adame, diretamente da redação do Torcedores.com em São Paulo, ao meu lado, literalmente, Alan Simão. Tudo bem, Alan? Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos ligados no Torcedores.com, nessa versão ao vivo do podcast, que depois estará disponível para todo mundo aí, numa versão mais editadinha, para você poder baixar, mandar para os amigos, porque hoje o tema aqui promete ser de grandes discussões. Afinal de contas, Matheus, quem é o campeão brasileiro de 1987? É o Sport ou é o Flamengo? Hoje nós vamos debater um pouco isso. Eu achei que você fosse até fugir desse tema. Não. Você chegou meio gripado na redação. O que aconteceu? O final de semana foi agitado, né? Essas mudanças bruscas de tempo. Eu moro no interior, lá no ABC, então você sabe como é que é, né? O tempo muda muito, então a gente fica gripado, resfriado, e esse tema mexe muito comigo, né, Alan? Então, né, a gente sabe que eu vou ter que falar como jornalista e não como torcedor, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, Alan? Bom, como eu adiantei aqui, quem é o campeão brasileiro de 1987? Quem? É o Sport Recife? Quem? Ou é o Flamengo? Quem? O Supremo Tribunal Federal falou há alguns dias que é o Sport Recife. Não sabem de nada, não, tô brincando. Bom, como a gente já falou em outras ocasiões aqui, eu sou torcedor do Clube de Regata Jornalismo, né? Eu sou flamenguista. E me corta o coração falar o que eu vou falar agora, Brasil. Mas eu acredito que o mais justo seria dividir o título. Dividir o título? Dividir o título, porque apesar de ser um regulamento bizarro da Copa União, o Sport foi campeão na base do regulamento. O Flamengo não quis jogar no cruzamento de módulos, né? Isso era previsto no regulamento, logo o Sport é campeão. Mas é muito surreal que um campeão da Série A tem que enfrentar o campeão da Série B para, né, definir quem é o campeão da parada toda. Eu acho que o mais justo, para acabar com polêmicas, acabar com tudo isso que acontece, eu acho que o mais justo seria dividir o título mesmo, dar meia taça das bolinhas para o Sport, meia taça das bolinhas para o Flamengo, e é isso aí. Mas para a história, o Sport é o campeão, tanto que quem jogou a Libertadores em 88 foi o Sport. Pessoal, todo mundo convidado aí que está acompanhando o nosso podcast para comentar e fazer parte dessa discussão com a gente. Portanto, mande aí o seu comentário, a gente vai lendo, vai mandando os abraços, mandando também ver nas argumentações, né? O Matheus já declarou aqui que ele é a favor da divisão do título entre Flamengo e Sport Recife. Eu acho que o acordado em 87, em certo ponto, foi fazer o quadrangular entre Flamengo e Internacional, os campeões do chamado Módulo Verde, e Sport Recife e Guarani, campeão e vice do módulo amarelo. Aliás, uma decisão inesquecível entre eles nos pênaltis, que sequer teve uma decisão ali, porque depois de acho que 13-13, os presidentes chegaram a um acordo lá e não aconteceu a decisão. Olha que várzea, né, cara? Mas depois o Sport e Guarani voltaram a se enfrentar nos jogos que seriam do quadrangular da Copa União, e Flamengo e Internacional desistiram, não fizeram parte e tiveram seus resultados aí por WO. O Sport Recife levou a melhor no Guarani dessa vez e foi o campeão brasileiro de 87. Primeiro ponto da discussão, Matheus. Eu acho que prevalece o fato de Sport e Guarani terem sido os brasileiros que jogaram a Copa Libertadores da América em 88. Não dá para dizer que o Sport não é campeão de 87. A questão que eu acredito, assim, eu acho que o Sport não deveria ser declarado campeão sozinho. Eu acho que o mais justo, e não falo isso só por ser torcedor do Flamengo, eu já ouvi isso de torcedores de outros times também, que o mais justo seria dividir o título mesmo. Acabou a polêmica, cara. O Sport não vai deixar de ser menos campeão por conta disso, porque não tem nenhum torcedor do Flamengo que não se considere campeão de 87, porque o resultado dentro de campo foi conquistado. Mas não jogou a final com o Sport, não disputou o quadrangular, não sei o quê. Gente, mas os jogos que importavam, entre aspas, que foram com os times da Série A, da primeira divisão, do módulo verde, o que seja, o Flamengo foi lá e conquistou o título. A mesma coisa o Inter, se o Inter fosse o campeão. Teria essa polêmica toda? Não sei.
Eu acho que o mais justo seria dividir o título mesmo. O Sport é campeão de 87, isso é incontestável. Não é só porque a CBF falou, porque o tribunal falou. O Sport é campeão de 87 porque cumpriu o regulamento. E o Flamengo, na minha opinião, é tão campeão de 87 quanto. Divide o título, acaba a polêmica e é isso. O que você acha, Alan? O que deveria ser feito? O Sport campeão sozinho? Só o Flamengo campeão? Só o Sport? Divide, não divide? Vamos fazer um 87 revival? O que você acha que tinha que ser feito? Eu acho que o Sport Recife é o campeão porque chegaram a um acordo, né? Pra gente recordar um pouco a Copa União, os clubes queriam fazer a organização do Campeonato Brasileiro naquela ocasião e se juntaram na União dos Clubes Brasileiros, conhecido como Clube dos 13. Finado Clube dos 13, né? Finado Clube dos 13. E essa competição foi disputada e depois a CBF, para reconhecer como Campeonato Brasileiro, ela fez essa questão de enfrentar os times que vinham do módulo amarelo, que seria o equivalente à segunda divisão. Mas a partir do momento que os times do módulo verde, a suposta primeira divisão, não querem disputar, a CBF, dona do Campeonato Brasileiro, tem o direito de considerar quem ela quiser. Se ela considera que houve uma desistência coletiva dos times da chamada primeira divisão, não resta alternativa a não ser declarar os campeões seria a Série B da época, o módulo amarelo, como campeões brasileiros. Então, para mim, é uma discussão que fica muito nesse ponto. Ela é uma discussão muito mais legal. Lógico que se a gente for para o campo do clubismo, os flamenguistas não vão aceitar que o Sport Recife seja declarado campeão. O Flamengo era o melhor time do Brasil em 87. O Flamengo, dentro de campo, é incontestavelmente campeão brasileiro. Mas como a gente está falando de uma disputa extremamente legal, ela foi decidida nos tribunais, o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, fez de maneira correta. Porque se o Flamengo fosse campeão brasileiro por ser campeão do módulo verde, em 2000 na Copa João Avelange, que aliás tem um comentário do Guilherme Ferreira aqui, eu vou ler já, o campeão brasileiro seria o Cruzeiro de Belo Horizonte, que se sagrou campeão do módulo azul, recebeu o troféu e tudo, no jogo contra o Malutron, ele recebeu o troféu de campeão do módulo azul, e aí, se não tivesse o mata-mata, o Cruzeiro seria campeão brasileiro? Esse é o ponto. Pois é, fica a eterna dúvida, o Sport é campeão. Não tem como falar que o Sport não é campeão por causa do regulamento. Cumpriu o regulamento, jogou, azar do Flamengo que não quis jogar. Jogasse, ganhasse o do Sport, não teria polêmica. Mas eu acho que por motivos de justiça, seria mais justo dividir. Nós temos alguns comentários aqui. Juliano Lemos, Sport time podre, ganha nada, sem brasileiro, deve ser flamenguista. O Guilherme Luiz Ferreira, quem torceu pro Azulão na Copa Avelange tem que considerar o Sport campeão de 87. O que não dá é ter 2 campeões brasileiros no mesmo ano. #fax. Quer responder ela? Quero dar, sim. É simplesmente o passado do futebol brasileiro era diferente. O Flamengo, por exemplo, é campeão estadual 2 vezes em 1979. É o Super Campeonato Carioca, mas... 2 campeonatos no mesmo ano, né? E teve diversos títulos divididos. O Torneio Rio-São Paulo teve um ano, se eu não me engano... 5 times campeões. 4 ou 5, é verdade. Foi o Vasco, Botafogo, Santos e o Corinthians, né? Então, quer dizer, é o passado do futebol. A gente não pode desprezar a história do futebol. Não se pode medir o futebol de 2017 com a régua de antigamente e nem vice-versa. Você não pode medir o futebol dos anos 60, que é quando o Palmeiras foi campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano, sim, 67, com a régua de 2017. Esses 50 anos mudaram a história do futebol. Os próprios regulamentos, a própria Copa do Mundo, né, que a gente usa parâmetro, mudou muito. Não só aumentou o número de seleções, mas mudou o formato mesmo de competição, né? O Carlos Schettini, assim como aquela partida entre Galo e Flamengo, aquele juiz safado expulsou o meio time do Galo, porque sabia que o Galo tinha mais time e não aguentaria com a bola rolando. Eterno 4-1 Copa do Brasil. Ele está falando, né, daquele jogo da Libertadores, do José Roberto Wright, que não torce para o Flamengo, diga-se de passagem, que realmente foi escandaloso, né? Pessoal, você que está chegando agora não está entendendo nada do que está acontecendo, eu e o Alan Simon estamos debatendo aqui com vocês quem é o verdadeiro campeão brasileiro de 1987, Flamengo ou Sport Recife. Participe com a gente, deixe seus comentários, diga de onde vocês são e deixe a sua opinião. Para vocês, quem é o campeão brasileiro de 87? Sport Clube do Recife ou o Flamengo? A gente já falou aqui, eu acredito que o título deveria ser dividido. Na opinião do Alan, é o Sport, ponto final. Estou distorcendo sua opinião? Não, é isso mesmo, né? É o Sport Recife mesmo. Questão legal, né? Questão legal, cumpriu o regulamento. É isso. Agora, Alan, o Guilherme colocou um ponto interessante. Ele falou da João Avelange, aquela final toda lá que o Eurico apertou o botão para demolir São Januário. Não, brincadeira. Que teve aquela confusão toda lá em São Januário entre Vasco e São Caetano.
Você acha que ali seria o caso de não ter acontecido aquele jogo que foi até em 2001 e o título poderia ser dividido também? Seria o caso do Vasco ser excluído da competição pelo que aconteceu em São Januário sob sua responsabilidade. O Vasco infringiu a lei naquela competição, o jogo não deveria ter sido nem realizado no Maracanã outra vez, a taça deveria ter sido dada ao São Caetano. E quando o Vasco fez o terceiro jogo no Maracanã, o Vasco entrou em campo com um uniforme patrocinado, não era um patrocínio de fato, mas com a marca do SBT nas camisas, uma provocação à Rede Globo de televisão. Só que a Lei Pelé proíbe que times de futebol sejam patrocinados por instituições, por empresas de comunicação, para evitar exatamente o marketing de emboscada, onde uma emissora é a dona de direito de transmissão de uma competição, a outra vai patrocinar um clube para ter sua marca exposta ali. Esse tipo de marketing de emboscada é uma proibição. Então o Vasco da Gama ali também deveria ter sido excluído da Copa João Avelange. E não foi cumprida a lei em momento nenhum. O futebol dos anos 2000 dos anos 90 e 2000 era isso. O Eurico Miranda foi um dos caras mais poderosos do futebol brasileiro porque ele tinha essa característica de passar por cima da lei. Então, por isso que eu não acho a João Avelange um caso comparável com a Copa União, por vários motivos. Ali era a Copa União, era o Clube dos 13, tentando fazer uma competição, e ela foi muito importante. É bom a gente destacar a importância da Copa União para que o Campeonato Brasileiro fosse uma competição mais organizada. Até 86 ele era realmente uma várzea. Você tinha de 32 até 96 times já disputaram. E não eram 96 times disputando como foi a João Avelange com 116. Nós estamos falando de todos os times disputando ali praticamente a mesma divisão. Tudo bem, estavam em grupos e tal. A partir de 87 isso começou a ganhar força, os clubes começaram a ganhar força, eles começaram a ganhar dinheiro, vender direitos de transmissão, coisa que não acontecia antes. Então agora nós estamos completando 30 anos de Campeonato Brasileiro com direitos de transmissão vendidos. A Rede Globo foi pioneira nisso, mas depois a gente teve o Brasileirão em 90 e 91 com a Bandeirantes transmitindo de maneira exclusiva, então não são 30 anos de domínio da Globo, mas foi a Globo que começou com a Copa União. Então reconheço sim a importância que isso teve. Agora, a partir do momento que a CBF impôs uma característica de que precisaria ter o enfrentamento dos dois módulos, a partir daquele momento o Campeonato Brasileiro ficou configurado como o módulo verde enfrentando o módulo amarelo. Se isso não aconteceu, azar de quem não quis jogar. Olha só, temos mais comentários aqui. Joelson Santos, boa noite, cheguei, mas se é roubo já sei que está falando de Corinthians ou Flamengo. Diogo Tavares, minha Opa! Que é do esporte. Ele é flamenguista. Guilherme Luiz Ferreira, aquele título foi a cara do Eurico Miranda, falando da Copa João Avelange. Lúcio Guerreiro, em 87 a CBF corrupta nem campeonato iria fazer. E o outro mau caráter do Eurico Miranda fez um acordo com a CBF por baixo dos panos para fazer o quadrangular final. E os presidentes dos clubes decidiram não participar desse quadrangular. E o Juliano Lemos, CBF não quis fazer o brasileiro, o Clube dos 13 foi lá e fez. Daí no meio do campeonato a CBF meteu o bedelho, mudaram o formato no meio do campeonato. Fla campeão em 87 sem desculpas. São divergências de pontos de vista, né, Alan? Por isso que eu acho que o mais justo seria mesmo dividir o título. Não tem como. Como eu gosto de fazer essa discussão na premissa legal e na premissa de clubes, por exemplo, eu não posso obrigar a FIFA a aceitar que o Palmeiras é campeão mundial de 1951 ou que o São Paulo é bicampeão mundial de 1992, 1993, antes de conquistar o tri em 2005, porque a FIFA acha que o São Paulo é só campeão mundial e que o Santos não tem mundial, o Santos seria só os dois da Copa Intercontinental. Eu não posso obrigar a FIFA a fazer isso. A gente falou no podcast anterior que essas equipes são campeãs mundiais, a gente considera aqui no torcedores.com todas como campeãs, e aí, por isso a gente pode considerar sim o Flamengo campeão brasileiro de 87. Agora, no ponto legal da discussão, aí eu não posso obrigar a CBF a aceitar que o Sport Recife tem que dividir o título com o Flamengo. Eu posso considerar aqui, pessoalmente, como jornalista e a posição até editorial do torcedores.com, que os dois sejam campeões. Mas tudo que eu argumentei anteriormente é na questão legal, é na questão de lei. A CBF é dona do Campeonato Brasileiro e coube a ela, na época, dizer quem era ou não campeão do campeonato, que é dela. Ela é dona do Campeonato Brasileiro. Tanto é que ela indicou a Conmebol, o Esporte Clube do Recife, o Guarani Futebol Clube de Campinas, para jogar a Copa Libertadores da América em 1988. O Guarani disputou 2 Libertadores seguidas, em 87 e 88. Importante destacar isso também. O Guarani foi 2 vezes seguidas vice-campeão brasileiro, graças ao que aconteceu em 87. Então, do ponto de vista legal, o Sport Recife não tem como dividir o título com o Flamengo. A CBF é a dona do campeonato e ela disse na época que esse título era do Sport Recife, não era do Flamengo. Agora, torcedor, imprensa, aí cada um pode considerar de acordo com a sua consciência. Aí, falando pessoalmente, eu concordo com você. Os dois são campeões brasileiros de 87.
Mas do ponto de vista legal, só o Sport Recife. Eu concordo com você. Do ponto de vista legal, regulamento, realmente, o Flamengo está errado porque não disputou o quadrangular. Agora, do ponto de vista, eu como jornalista, como fã de futebol, eu acredito que o mais justo deveria ser dividir o título mesmo. Quem é o campeão mundial de 2000? Boca e Corinthians. Exato, a gente considera aqui assim. Mas a FIFA acha que é só o Corinthians. Vai entender. Nós não estamos querendo tirar o título do Corinthians aqui, de forma alguma. E a Toyota? Considera só o Boca? Não, a Toyota não tem que considerar nada, a Toyota tem que fazer carro. A Toyota faz carro muito bem, deixa ela fazer os carros lá. Se quiser dar um Corolla pra nós também, né? Ah, e aí? É nóis. Um Etios, até um Etios. Um Etios, pode ser o que quiser, mas... Alan, agora essa questão, estava falando de Clube dos 13, acho que isso abre uma outra discussão interessante. Lembra que no ano passado começou essa movimentação para a Primeira Liga, ano retrasado, aliás, né? Essa movimentação de Primeira Liga, de fazer um campeonato paralelo ao Campeonato Brasileiro, organizado pelos clubes, um modelo semelhante que acontece na Inglaterra, enfim. Que foi por água abaixo, né? A iniciativa foi muito legal, a ideia foi muito bacana, mas foi um campeonato que ganhou a alcunha carinhosa de ninguém liga, né? Seria muito interessante se tivesse vingado mesmo e a CBF cuidasse só da seleção, você não acha? Eu acho, mas eu tenho medo do clubismo que domina as discussões de futebol no Brasil. Eu acho que se a Primeira Liga tomasse conta do Campeonato Brasileiro, por exemplo, a partir, sei lá, de 2020, eles iriam considerar o Fluminense como primeiro campeão brasileiro porque ganhou a primeira edição da Primeira Liga em 2016. E o futebol brasileiro é marcado por isso. Então, por que a CBD resolveu, em 71, modificar o formato do campeonato que tinha sido disputado até então, a Taça Roberto Gomes Pedrosa, se convencionou dizer que a partir dali é que tínhamos campeões brasileiros. Então, ataca-se o Palmeiras, fala-se que 5 mais... Como é que é? 4 mais 1 são 9, né? O Palmeiras é ainda campeão brasileiro e não deveria deixar de ser só porque um campeonato feito para agradar a ditadura militar em 71, para encher o país de times em todas as áreas lá. O Campeonato Brasileiro, a partir daquele momento, começou a ganhar uma frasezinha que era onde a arena vai mal, mais um time no Nacional, que era onde o partido da ditadura estava com uma má popularidade, uma má reputação. Eles colocavam um time que era para que o governo ganhasse popularidade ali, dar uma levantada na moral do governo. Então eu me recuso, na verdade, a aceitar que aquele campeonato fique sendo considerado a partir de 71. E é a mesma coisa que eu teria medo se acontecesse isso com a Premier League, né? Primeira Liga. Sim. A Premier League na Inglaterra, ninguém contesta os campeões antes dela. Mas aqui no Brasil eu acho que isso aconteceria. Mas eu acho, Alan, que hoje, 2017, essa já é uma discussão um pouco mais consolidada. Lógico que tem clubismo, o pessoal pega muito no pé do palmeirense, porque o palmeirense meio que entra na pilha das discussões. Então, o Palmeiras não tem mundial, aí um monte de palmeirense vai e reclama. 4 mais 1 é 9, um monte de palmeirense reclama. Eu acho que hoje essa é uma discussão que está um pouco mais consolidada. Tem um monte de botafoguense que considera que tem outro título, torcedor do Bahia, que se a gente for contar tudo, seria o primeiro campeão brasileiro. Então, eu acho que só o torcedor do Palmeiras que tem um pouco dessa pilha, porque é o que cai na provocação. Eu acho que essa é uma questão que está um pouco mais consolidada, e se a Primeira Liga emplacasse de vez e substituísse o Campeonato Brasileiro, vamos sonhar, vamos ter devaneio aqui, eu não acho, não vai acontecer, mas né, a gente está falando de hipótese. Eu acho que o brasileiro acho que o Fluminense não seria considerado, acho que nem o próprio clube se consideraria o primeiro campeão brasileiro de todos. O primeiro campeão da Primeira Liga, tudo bem. Assim como o Vasco pode falar que foi o primeiro campeão da Copa João Avelange. E o Sport e o Flamengo podem falar que foram os campeões da Copa União. Eu acho que o próprio Fluminense não se consideraria o primeiro campeão brasileiro. Mas está no direito dele de achar que é o primeiro campeão da Primeira Liga. Mas eu acho que o clubismo é tão latente no Brasil que se a gente fosse nos lugares, no lugar dos espanhóis, a gente tiraria um monte de Champions League do Real Madrid que foram antes da UEFA Champions League também. O clubismo existe, normalmente são rivais que não conseguiram ganhar títulos anteriores a 71. Aqui no caso de São Paulo, é o Palmeiras e o Santos que ganharam muitos títulos naquela época. E curiosamente, Corinthians e São Paulo não ganharam nenhum. Então, obviamente, esses torcedores querem, de uma forma... lógico, desvalorizar, né? De uma forma bastante conveniente para eles, né? Você tem o Santos que, você vai tirar os títulos do Pelé. Sério mesmo que a gente vai considerar, usando a régua do presente, a gente vai falar que o Pelé não tem nem título brasileiro, nem título mundial, que o Pelé só tem 2 Libertadores. E nem 1000 gols. Então, quer dizer,
é o tal de usar a régua do presente para medir o passado de uma maneira que é conveniente a quem não tem títulos antigos, quem só foi passar a ter uma história gloriosa de títulos, porque história gloriosa todos têm, mas uma história gloriosa de títulos a partir de determinada época. Uns dos anos 70, outros dos anos 80 e outros até dos anos 90. Carlos Schettini comentando aqui, Globo e CBF são as vergonhas do Brasil, ambas envolvidas nas coisas podres do país. Os clubes tinham que boicotar e não se submeter a regras e horário impostos pela emissora lixo. Juliano Lemos comentando, CBF, uma entidade que cai em contradição nas próprias declarações, como respeitar a mesma? Carlos, os clubes não boicotam por uma questão muito simples, grana. Por mais que hoje o esporte interativo tenha chegado nas discussões, e você, Alan, pode falar disso com muito mais propriedade do que eu, é inegável que a Globo ainda tem muito poder. Adianta-se muitas cotas de televisão aos clubes, então é claro, fica aquele até compromisso moral, acho que a gente pode dizer isso, dos clubes estarem apoiando a Globo e a Globo apoiar os clubes. Fica um ciclo vicioso que, né, é difícil ver outra saída. O poder que a Globo exerce no futebol brasileiro precisa ser estudado de várias formas, não é uma questão superficial, não é uma questão simples. A Globo tem a maior audiência entre as emissoras de TV aberta do país, o canal de esportes com a maior audiência disparado, a ponto do Sport TV 2, por exemplo, estar chegando, alcançando a audiência dos principais canais de Fox Sports e de ESPN. Se fortaleceu a programação do Sport TV 2 agora em 2017 para tentar ultrapassar. A gente pode viver com isso, com esse dado. O Sport TV daqui a pouco vai ter 2 canais na frente dos demais. E a Globo tem um portal de notícias que também é o maior, a Globo tem as maiores rádios. Então, tudo isso na cabeça do mercado publicitário brasileiro, e os clubes são muito levados também por essa área, o pessoal do departamento de marketing das instituições leva em consideração o que o mercado publicitário acha, é que a Globo, por mais que ela às vezes ofereça menos dinheiro, a exposição que ela dá é muito melhor. E joga contra as outras emissoras o exemplo que a gente teve em algumas competições, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Londres 2012, que a Rede Record transmitiu com exclusividade para todo o Brasil. O que aconteceu? A audiência das Olimpíadas é que caiu. O povo começou a não perceber os Jogos Olímpicos. Por mais que os Jogos da Seleção Brasileira tivessem Neymar, o Ganso disputou as Olimpíadas de Londres. Ganso no banco. No banco, né? Exatamente. Então, por mais que a Seleção Brasileira chamasse a atenção por tudo que aconteceu, a audiência foi muito baixa. Existe a expectativa nos clubes de que, sem a Rede Globo, a audiência cai, a exposição cai, o valor da camisa cai, e isso acaba gerando esse ambiente, esse ciclo, né? É um ciclo que não termina nunca. Sim. E tem os clubes que tiveram mais coragem nos últimos tempos e fecharam com o esporte interativo os direitos de transmissão da TV paga. Por quê? Porque o dinheiro oferecido compensou, porque eles poderiam continuar fechando com a Rede Globo para a TV aberta, continuar fechando com a Globosat para os direitos de pay-per-view, né, que é o Premier Futebol Clube, e os direitos de internet com a Globo, com Globoesporte.com, tranquilamente. Então, houve um ambiente de tranquilidade para que esses clubes, e nem todos, fechassem com o esporte interativo. Dos grandes, eu tenho um pouco de medo de falar em times grandes porque é um conceito, né? Tradicionais, vai. Mas os 12 que eles falam, né? Dos 12, só 3 fecharam com o esporte interativo, 9 foram com a Rede Globo. Santos, né? Santos, Palmeiras e Internacional. Então, é um ambiente ainda muito complicado para quem quiser inovar. Você tem, de um lado, muita gente querendo que se venda para quem oferecer mais dinheiro, e do outro lado, as pessoas que querem que a Rede Globo seja sempre a escolhida porque ela tem maior repercussão, porque a Rede Globo, sem os direitos de transmissão de uma competição, poderia fazer a tática do silêncio, como ela fez com os Jogos Olímpicos de Londres 2012. A Globo só foi noticiar os Jogos Olímpicos durante os Jogos Olímpicos. Praticamente não existia. Quem ficou só ligado no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, não sabia que existiam Olimpíadas até 2, 3 dias antes. E aí ela fez uma cobertura jornalística, ok, tranquila. Ela comprou imagens que ela poderia comprar de uma organização internacional, noticiava no Jornal Nacional, noticiava nos outros telejornais, podia usar e fez a sua cobertura tranquilamente. O problema foi o pré. O problema foi que a Globo escondeu praticamente os Jogos Olímpicos. E aí quando você fala de uma emissora que detém metade ou um pouco menos, mas praticamente metade do share, né, que é o percentual de televisores ligados, é difícil, ela acaba escondendo mesmo. Então, o povo acabou não sendo levado a assistir os Jogos Olímpicos. Com o futebol, eu acho que isso acontece de uma maneira uma maneira menor, vamos dizer assim. Quando o SBT comprou os direitos de transmissão da Copa do Brasil em 1995, a competição era desvalorizada. Mas o fato de ter o Corinthians na final levou a emissora a ter aquela que foi a sua maior audiência na história até a final da Casa dos Artistas em 2001. Então, em 95 foi a maior audiência da história
do SBT. Com a final Grêmio-Corinthians, o Grêmio foi campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Você tem também um recorde de audiência da Rede Bandeirantes, se eu não me engano, 52 pontos, com a final do Mundial de Clubes da FIFA de 2000, Corinthians e Vasco, uma competição que a Globo não quis transmitir, não quis abrir mão de sua programação de janeiro, porque entendeu que aquele não era o Mundial. Que o Mundial era aquele que ela transmitiu entre Manchester United e Palmeiras 2 meses antes, né? 1 mês e meio antes. E temos exemplos aí de Fox Sports tendo grande audiência na TV paga, com o Corinthians também campeão da Libertadores. É até curioso, como o Corinthians é campeão normalmente quando a Globo não tem os direitos. Fala-se tanto que o Corinthians é o time da Globo, mas os Bandeirantes exclusiva em 90 no Brasileirão, Corinthians campeão. Copa do Brasil exclusiva no SBT em 95, Corinthians campeão. Campeonato Paulista de 2003 que foi pra Justiça, Corinthians campeão. Libertadores da América de 2012, que a Globo perdeu os direitos na TV fechada, Corinthians campeão. Então, fica aí o recado, né? Olha aí, torcedor corintiano. E aí? Olha só, o Guilherme Luiz Ferreira. Tanto Pelé quanto Palmeiras têm títulos brasileiros antes de 71, sim. O que não dá é chamar de campeonatos diferentes de um mesmo ano de brasileiros. Um ou outro. Senão, meu filho vai chamar Copa do Brasil de brasileiro também. E o Joelson Santos, os coitados choram porque quando jogavam contra Verdão e Santos não tinham futebol para ganhar. Chora mais que tá pouco. Esse argumento do Joelson é exatamente aquela questão do clubismo que a gente estava falando, concordo com ele. E o Guilherme, ele está falando da Taça Roberto Gomes Pedrosa e da Taça de Prata, né? Da Taça Brasil, que tinham regulamentos diferentes, é verdade. Uma delas se assemelhava um pouco mais à Copa do Brasil de fato. Mas eu acredito que essa discussão hoje, minha opinião, tá, Guilherme? Não fique bravo comigo, já está resolvida. É isso aí, eu acho também. Hoje não se pode ter 2 campeões brasileiros no mesmo ano. Naquela época não se dizia isso. Naquela época a gente tinha campeonatos aí sendo disputados. Campeonato sendo disputado no mesmo ano. O Flamengo foi campeão, a gente citou 2 vezes no mesmo ano do Campeonato Carioca. Aconteceu, normal, naquela época. Hoje em dia não aconteceria mais. Você sabe que em 97 os clubes paulistas chegaram a armar uma briga com a CBF, ameaçaram abandonar o brasileiro para fazer o Paulistão de novo naquele ano. E aí, se tivesse 2 títulos paulistas no mesmo ano? Se o Corinthians tivesse sido campeão de novo? Sabe? Esse tipo de coisa. Acontecia naquela época. Hoje é impensável. Então não vai acontecer. Só que em 1967 existiram 2 títulos nacionais e que a CBF resolveu considerar todos eles como títulos brasileiros. E se considerar como Campeonato Brasileiro a Taça Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil como Copa do Brasil, aí a gente tem o Palmeiras ganhando ainda mais títulos da Copa do Brasil do que os 3 que tem, e uma coisa ninguém muda, que o maior campeão nacional se chama Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tem jeito, porque títulos nacionais contam todos esses. Não deixa de ser, né? Apesar da nomenclatura, né? Não deixa de ser título nacional. Você pode contestar se os 2 são títulos do Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Você tem o direito de contestar isso. Só que eles são nacionais, não importa, eles são títulos nacionais. E somando todos esses títulos com Copas do Brasil, com Copa dos Campeões, Campeonatos Brasileiros da era de 71 para cá, o Palmeiras é o maior campeão nacional. Não tem ninguém que chegue a encostar nele em títulos. O Santos é o que chega mais perto. Tem dito, Alan, é isso. Em relação à discussão, nosso veredito aqui do podcast, pelo menos aqui na nossa redação, lógico que é um tema que não tem fim, Não, impossível. é que o ideal seria a divisão do título, com a ressalva de que do aspecto legal, a CBF não é obrigada a considerar campeão do campeonato dela quem a torcida quer. Tire o asterisco do Flamengo, CBF, divida o título e dessa forma a Taça das Bolinhas é do Flamengo. Pronto, fim de discussão, fim de papo. Galera, valeu pela participação de vocês. Um último comentário do Guilherme aqui. Concordo que o Palmeiras tem mais títulos nacionais, isso é inegável, mas querem chamar tudo de brasileiro porque dá mais status. Alan, por favor. Não, foi uma decisão da CBF baseada num dossiê extenso, é enorme mesmo, tem um livro que conta essa história. E o Palmeiras ganhou os títulos da CBF porque é um reconhecimento ao que fez naquela época. A CBF não deu um presente pro Palmeiras. Ele ganhou troféus que eram réplicas do troféu do Brasileirão daquela época, mas os títulos foram conquistados naquela época. A torcida do Palmeiras comemorou como campeã nacional. Não importa o que diga, não importa que é campeão brasileiro, se não é campeão brasileiro, da consideração de quem quiser, é o maior campeão nacional. Ponto final. É isso. Pessoal, valeu a todo mundo que ficou na audiência, que ficou junto com a gente aqui nos comentários. Alan, muito obrigado. Novamente um prazer estar aqui ao seu lado. Valeu todo mundo. Semana que vem estamos de volta, pessoal. O tema a gente vai divulgar ao longo da semana para vocês ficarem atentos. Não se esqueçam de ativar as notificações. No fim do vídeo vai aparecer a opção para você marcar.
Então, ative as notificações, porque toda vez que tiver vídeo nosso, podcast nosso, você fica sabendo e não perde nada. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau.